E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Reno, muita gente me conhece como Reno Poeta, porque acha que Reno é um nome artístico, mas é meu nome de nascimento mesmo. E eu sou cantor, sou compositor, sou instrumentista, toco piano, toco sanfona. Na realidade, eu me formei em piano. E em 4 anos de composição, eu tenho quase 400 músicas gravadas, uma média de 85 músicas gravadas por ano por artistas nacionais. E tive a enorme alegria, a enorme felicidade de esse ano, de 2020, eu ter chegado no top 5, top 5 dos compositores que mais emplacaram músicas entre os 10 primeiros lugares do Brasil na década. E eu quero contar para você como é que eu fiz para chegar lá, do nada, até o top 5. Eu e minha caixinha, essa caixinha aqui, vamos contar a minha história para vocês. Porque se eu cheguei até aqui, você também pode chegar. Eu sou natural de Fortaleza, nasci num bairro de classe média baixa chamado Montese. Eu passei até os meus 25 anos vivendo na casa dos meus pais, uma casa que eles ganharam de presente dos meus avós, até porque quando os meus pais se casaram, eles não tinham condições. Eles contam muito essa história que chegaram só com a rede, um esquentador de água, daqueles mergulhões, na época, para fazer um ovo cozido, alguma coisa, e com as roupas do corpo, né? Eles não tinham realmente condições na época, eram 2 jovens, meu pai fugiu com a minha mãe, né? Meu avô não queria que eles se casassem, meu pai era um boêmio, era um cara que gostava de música, violonista, compositor também, e acabaram indo morar lá e foi lá que nós nascemos. Eu tenho 3 irmãos, o Davi, que hoje cuida da minha carreira, que é meu empresário, que é o mais novo. Aí venho eu, depois vem o Rommel, que é engenheiro mecânico, diretor de uma grande multinacional, e tenho o Antônio Luiz, filho carinhosamente chamado de Lulinha, que é professor doutor na Universidade Federal do Ceará. Eu cresci nesse universo aproveitando o que tinha de melhor na vida, acredito eu. Minha infância foi uma infância muito proveitosa, de amizades, de carinho, de amor, mas realmente a gente não tinha aquilo que crianças que nasceram em melhores condições tinham. E a gente não tinha muitas roupas, assim, não tinha muito recurso, tudo que a gente vestia a gente ganhava. E todas as roupas nos serviram muito bem, assim. Eu vivi exatamente essa realidade. A gente vestia essas roupas que ganhava e aquilo ali faziam realmente os nossos dias muito diferentes, muito felizes. Eu estudei numa escola lá do meu bairro, do Montese, chamada Medalha Milagrosa da Casa de Nazaré. Eu acredito muito que o meu sucesso profissional hoje, ele só aconteceu porque lá atrás eu tive uma base, uma formação muito sólida. Nessa escola, nós encontramos todo o alicerce que nós precisávamos na nossa família como extensão da nossa casa. E a Medalha Milagrosa foi uma escola que me ensinou a ser gente. Antes de me ensinar a ser um profissional de sucesso, ela me ensinou a ser um ser humano. E nessa época, como meu pai não podia pagar a escola e nem minha mãe, nós éramos bolsistas, eu e meus irmãos. E meu pai via falando: estudem, meus filhos. Estudem, porque senão, infelizmente, se vocês ficarem reprovados, ou se eu receber alguma reclamação, vocês vão ter que ir para a escola pública. E o nosso maior medo era estudar na escola pública nessa época. Isso me forçou realmente a me dedicar aos meus estudos, e a Escola Medalha Milagrosa teve um papel fundamental na minha carreira. A música entrou na minha vida aos 8 anos de idade, quando no meu aniversário eu ganhei de presente do meu pai um teclado pequeno, bem pequeno, de nome PSS 280. Eu tenho esse teclado na minha mente até hoje, assim, eu lembro dele, eu lembro como ele era, eu lembro as funções que ele tinha, e foi uma dificuldade muito grande para o meu pai me dar esse presente. Ele e minha mãe juntaram todas as economias e conseguiram me proporcionar esse teclado, que na época era difícil comprar porque importados para o Brasil, eles geralmente vinham como muamba, né? Todo mundo lembra a época do Paraguai, que o Paraguai era uma explosão e para trazer essas coisas importadas tinha que trazer do Paraguai. E caramba, esse teclado eu lembro até hoje, ele mandou fazer uma caixinha de madeira, tinha um veludozinho vermelho por dentro, essa caixinha tinha uma trava, eu peguei um adesivo do James Dean dentro, que eu tinha ganhado um brochezinho bottom de uma das roupas que nós tínhamos ganhas quando criança, veio com um brochezinho desse, e foi com esse teclado que eu comecei minha carreira de músico, de música, e meu pai entrou uma vez em casa, e eu estava bulindo já no teclado, mexendo no teclado,
e ele entrou no quarto, chegou do trabalho às 5h30 da tarde, eu estava sentadinho num banquinho, no corredor, né? E começava a tocar sem saber tocar. E aí eu aprendi sozinho a Asa Branca, do Luiz Gonzaga. Foi a primeira música que eu toquei na minha vida. E quando o meu pai chegou do trabalho, eu estava de frente para a parede tocando, eu lembro demais disso. E aí ele começou a chorar. E aí minha mãe chegou também. Nossa, esse dia foi loucura. Eu lembro demais até hoje dessa cena. Eu tocando Asa Branca, meus pais chorando, assistindo. E assim, minha vida musical começou nesse momento. Até que chegou o dia de fazer o meu primeiro show. Eu levei o tecladinho para tocar no aniversário de criança e lá tinha uma caixa de som, então eu mesmo montava, minha mãe dirigia para mim, minha primeira empresária foi minha mãe, só que a empresária que não ganhava dinheiro, né? Porque ela só dirigia para mim. Primeira vez que eu ganhei dinheiro, com uns 10 anos de idade, e ali eu realizei meu primeiro sonho, que foi comprar meu primeiro brinquedo, que eu sempre sonhei ter e meus pais não tiveram condições de me dar, que foi o meu primeiro carro a controle remoto, um Porschezinho vermelho, pequenininho, 4 pilhas no carro assim, que acabava no piscar de olhos. Acho que o que eu gastei de pilha nele foi mais caro do que o próprio valor do carro. Mas ali eu realizei meu primeiro grande sonho, foi minha primeira grande decisão, me tornar um músico de verdade, e essa festa eu nunca vou esquecer. Vocês devem estar perguntando o que essa caixinha está fazendo aqui, né? Daqui a pouco eu vou contar a história dela. Aliás, ela vai contar a minha história. Aos 12 anos de idade, eu entrei para a banda do Pia Marta, do Montese. Eu era baterista lá, mas eu era tão ruim tocando bateria que o maestro lá chamou outro baterista que depois virou meu amigo, Marquinhos. Mas a banda do Pia Marta não era para mim. Ser baterista não era para mim. E foi aí que vizinho, a banda do Pia Marta tinha um grupo de oração que tocava lá, e numa dessas idas eu vi esse grupo tocando, passei em frente da sala. Aí meu primeiro trabalho assim em equipe foi nessa banda, Grupo Voz de Deus. E a partir daí eu comecei a vislumbrar a possibilidade de trabalhar profissionalmente com música. E com 17 anos eu tomei essa decisão de começar a tocar nas pizzarias e nos bares da cidade. Nessa época eu ganhava R$40 para fazer o show. Foi outro aprendizado muito grande, essa parte que eu passei tocando em pizzarias. Por quê? Porque eu fazia mais do que era para eu fazer. Ali eu não tocava pelo dinheiro. Aliás, eu nunca toquei pelo dinheiro até hoje. Eu nunca trabalhei para ganhar dinheiro. Eu trabalhei sempre para transformar a minha realidade das pessoas que estão mais perto. Eu nunca tive aquele pensamento, vou lá para ganhar dinheiro. Não, vou fazer o meu melhor. E nessa época eu já era um arranjador, eu já fazia diferente de todo mundo. Eu chegava em casa, pegava meu teclado, programava ele todinho sozinho, aprendia a programar na internet. Eu já chegava lá com os arranjos diferentes de todas as bandas, nosso repertório era diferente de todo mundo. Então eu cresci com essa mentalidade de fazer diferente para ser notado de uma forma diferente. E talvez isso tenha feito eu subir degrau a degrau, sem pular etapas, com consistência e dando resultado, que era o meu maior sonho, era fazer meu trabalho sendo notado e dando resultado. E aí depois de tocar nas pizzarias eu pensei, poxa, aqui tá legal, mas eu acho que eu posso ser mais. Primeiro porque na pizzaria o povo não ia para assistir, ele ia para comer pizza. E eu não me conformava com aquilo. Como é que nós temos um repertório tão bom? Como é que a gente estuda em casa, faz arranjo e as pessoas não prestam atenção na gente? Eu ficava doente com aquilo. E aí foi quando eu comecei a tocar nas bandas de baile de Fortaleza. E aí eu não conto nos dedos das mãos quantas bandas de baile eu toquei. Mas eu saí de um cachê de R$40 na pizzaria para R$90, né? Numa banda onde eu tinha um pouco mais de espaço, onde as pessoas prestavam mais atenção na musicalidade, as pessoas prestavam mais atenção em mim tocando, e lá eu pude desempenhar outros papéis também. Lá eu pude ser arranjador, lá eu escrevi os arranjos da banda, era remunerado por isso, se eu não me engano eu ganhava R$15 por cada arranjo, e acabou que eu me tornei fundamental para a banda. Eu fiz um papel que na época ninguém estava fazendo. Eu sempre gostei de fazer a mais do que o dinheiro estava me pagando para eu fazer. Talvez isso tenha sido aquilo que me tornou hoje aquele cara que não espera pelo óbvio, que tenta produzir o inusitado, né? E eu fico muito feliz em ter passado por cada etapa. Sair da pizzaria e ir para a banda de baile foi uma decisão que eu tomei. Trocar o certo pelo mais certo ainda, não pelo duvidoso, porque eu sabia que eu ia dar certo. E nessa época eu ainda não tinha transporte, eu andava com o meu teclado dentro do ônibus. Mas eu saía da minha casa, que era no Montese, e pegava um ônibus e ia com o teclado dentro do ônibus. O teclado que eu passei a vida inteira para comprar e colocava ele dentro do ônibus. O teclado dentro do ônibus, na capinha, pesado pra caramba.
uma estante de teclado na outra mão, o estabilizador debaixo do braço, descia a mais ou menos uns 500 metros da igreja, à noite, perigoso pra caramba, mas eu ia cumprir a minha missão, que era de me tornar um profissional que eu sempre sonhei. Isso foi muito importante para a minha vida, eu tenho uma gratidão muito grande por esses momentos, porque ali me tornaram um instrumentista, um músico com certeza do que eu queria fazer para a minha vida. Eis que chegou o momento onde eu decidi me profissionalizar. Eu resolvi prestar vestibular. Na Federal, eu prestei vestibular para Ciências Biológicas. E na UES, Universidade Estadual, eu prestei vestibular para Música. E eu passei nas duas e nessa época não tinha como cursar as duas. E aí eu escolhi cursar, lógico, né? Como toda pessoa que confia na música, eu escolhi cursar Biologia, para você ver como é que é, né? Como a música era desacreditada. Eu já vivia de música e eu mesmo não acreditei na música. Eu digo, não, vou fazer biologia porque música não é profissão, música não vai me dar um bom futuro, eu vou fazer biologia. E aí comecei a cursar biologia. Basta eu dizer para vocês que eu só fiquei lá 3 semestres. Em 3 semestres eu abandonei a faculdade, nunca mais quis voltar lá. E esse abandono ele aconteceu por conta de uma situação que eu lembro até hoje. Né? Como a nossa família não tinha ainda grana para manter as coisas, eu ia de quê? Para economizar, eu ia de bicicleta. Então, uns 20, 25 minutos de bicicleta. E eu ia todo dia de bicicleta de manhã, voltava na hora do almoço, depois do almoço pegava a bike, voltava para o campus da universidade e à noite, quando acabavam as aulas, eu retornava para casa. Então, eu dava 4 viagens por dia, de 20, 25 minutos aproximadamente. Era cansativo, de verdade. Mas não foi por isso que eu abandonei, não. Nessa época, as universidades estaduais, as universidades públicas, né? Elas tinham um público um pouco mais, que tinha um pouco mais de condição. E eu lembro que uma vez eu fui fazer prova e o que me fez desistir dessa faculdade foi isso. Fui fazer prova e no meio do caminho eu fui trancado por um carro e o carro me jogou no acostamento e eu saí todo ralado, rasguei minhas calças, rasguei a palma das minhas mãos, rasguei meus cotovelos e meus joelhos. E como eu tinha prova e eu não gostava de faltar prova, eu fui fazer prova mesmo assim, segurando no punho da bicicleta aqui com essa parte, porque as mãos estavam em carne viva, eu fui lá. Né? Quando cheguei na sala de aula, a prova já estava rolando, porque eu cheguei atrasado, lógico. Né? Tinha levado a queda, fiquei lá meio perdido e cheguei atrasado. Quando eu cheguei, estava todo mundo fazendo prova. Aí quando eu abri a porta da sala de aula, naturalmente todo mundo já olha para saber quem chegou. E quando me viram todo ensanguentado, todo cortado, todo maltrapilho, a galera deu uma risada assim, que aquilo ali foi a gota d'água para mim. Né? E aquele foi o momento que eu senti que eu não pertencia àquele movimento. Eu não queria aquilo para mim. E aí eu larguei a universidade, foi o último dia que eu pisei lá, mas foi uma decisão que eu tomei que me levou a um patamar maior. Voltar a lutar pela música. E assim eu fiz. Entrei na Universidade Estadual do Ceará, me formei em piano, não sei como, porque eu já fazia shows nessa época e ficava naquela história, viaja, vem, assiste aula, faltava uma, recuperava outra, mas eu consegui me formar e graças a Deus que eu voltei para minha casa, que é a música, e lá eu me formei, e lá eu pude ser realmente aquilo que eu sempre sonhei ser, um músico de conhecimento, um músico que prezava pela sua formação. Eis que chegou a hora de falar por que essa caixinha está aqui na minha mão desde o início. Quando eu fiz 18 anos, eu sempre sonhei em ter um carro. E eu comecei a trabalhar e juntar dinheiro. Já tocava nas bandas, já tocava nos bailes, já tocava com alguns artistas de Fortaleza e comecei a juntar grana. Só que nessa época, gente, eu não tinha conta bancária, eu não tinha talão de cheque, eu não tinha cartão de crédito e eu precisava de uma maneira para juntar meu dinheiro. Eu precisava de algum lugar onde eu pudesse botar meu dinheiro que eu ganhava nos meus shows. E foi aí que apareceu essa caixinha. Essa caixinha, ela é da primeira gravata que eu comprei para poder fazer meus shows com as bandas e de baile, né, de casamentos. E eu tinha ela guardada porque eu tinha uma gravata dentro. Eu usava as gravatas do meu pai antes de gravar, mas eu não gostava das gravatas dele porque elas eram muito grandes, assim, muito largas. Eu achava muito cara de senhor, né? Eu queria uma gravata mais jovem. E eu comprei essa gravata e guardei a caixa. E mal sabia eu que essa caixa se tornaria a maior aliada. Isso aqui foi meu banco por muito tempo. Aqui, gente, eu guardava todas as anotações dos meus shows. Aqui eu guardava o valor dos shows,
Aqui eu guardava quem tinha me pago já, quem estava me devendo. Inclusive tem uns faltando ok aqui. Eu estou pensando seriamente em voltar a cobrar essa galera. Aqui eu guardava meu balanço financeiro. E foi nessa caixinha que tudo aconteceu. Eu juntei R$ 7.500, minto. Eu juntei R$ 4.000 dentro dessa caixa e comprei um carro de R$ 7.500. Meu sonho era comprar um Gol quadrado, mas eu trabalhei tanto e ganhei tanto dinheiro que eu já comprei um Gol da primeira geração, um Gol Bola, branquinho. Foi meu primeiro carro e eu comprei com dinheiro que eu juntei dentro dessa caixa. Tudo parte da vontade e da organização. E depois de um tempo, já com 25 anos, depois de ter tocado em festivais de jazz e muita coisa bacana que eu vou já contar para vocês, eu tive outra grande conquista, que também partiu dessa caixinha. Mas isso aí eu conto daqui a pouco. E aí depois que eu comprei meu carro, eu ganhei o mundo, né? Porque eu estava livre para fazer o que eu quisesse, eu estava livre para fazer meus shows. E aí comecei realmente a investir na música instrumental, que eu aprendia lá na universidade, comecei a tocar em festivais de jazz, comecei a viajar o Brasil inteiro fazendo shows de música instrumental, de bossa nova e acompanhar alguns artistas, né? E aí eu já ganhava talvez meus R$ 200 por apresentação. Então, aquele cara que ganhava R$ 40 lá tocando em pizzaria, já estava ganhando 5 vezes mais, já estava ganhando 200. E fazendo show sempre que aparecia, e como eu era muito requisitado, acabava que eu tocava muito com os artistas. Até eu ser visto em um show desses instrumentais, que eu estava tocando com um violonista, que eu tenho uma gratidão muito grande, o Manassés, e o Fagner estava na plateia, ele me viu tocando, viu a banda tocando e disse, eu quero essa banda tocando meu show. E aí eu comecei a tocar na banda do cearense Raimundo Fagner, onde eu passei mais ou menos uns 2 anos e meio, viajando o Brasil inteiro com ele, e eu passei de um cachê de R$ 200 para um cachê de R$ 600 por show, mais ajuda de custos na viagem. Você já pensou? Eu dei um salto na minha vida muito grande, mas tudo isso porque eu sempre tive na minha mente aonde eu queria chegar. Eu sempre achava que aquele espaço não era suficiente. Tanto achei que não era suficiente, que chegou uma hora que eu tive que tomar outra decisão na minha vida. Abandonar a música instrumental e tocar sanfona. E foi aí que eu conheci um instrumento que mudou de fato a minha trajetória, que foi o acordeon. Aquele público ali de 50, 60, 100 pessoas assistindo a música instrumental não era suficiente para mim. Eu queria tocar para multidões. E a sanfona entrou na minha vida, eu passei 6 meses estudando sanfona dentro de casa, e é bem diferente do piano, tá, gente? A teoria musical ajuda, mas ela não resolveu a minha transição do piano para a sanfona. Eu passei 6 meses estudando sanfona para fazer o meu primeiro show, um show medíocre, onde eu errava tudo, não tocava direito a baixaria, os baixos do lado esquerdo, né? Não tocava direito ainda, que eu não tinha intimidade com o instrumento. Certo dia, o Fagner estava tomando café lá em Natal, no hotel na subida do Chaplin, e eu olhei para ele lendo o jornal e disse, é agora que eu tenho que falar com esse cara. E cheguei nele e falei, Fagner, eu quero te agradecer, mas eu não vou mais fazer parte da sua banda. Você já imaginou um cara louco que nem eu, que tinha o sonho de tocar na banda do Fagner, e de repente, do nada, resolvi que não ia mais tocar, porque eu queria uma coisa maior. Cheguei pro Fagner e conversei, ele achou assim, rapaz, tem certeza que você vai sair, você vai pedir para voltar? Eu disse, Fagner, eu não vou pedir para voltar, eu estou decidido. Eu vou montar uma dupla, e essa dupla de sanfoneiros vai ser sucesso, e aí foi onde surgiu a dupla Ítalo e Reno. Foi uma decisão que eu tomei de cuidar do meu próprio trabalho, de abrir mão daquilo que era certo, que eu já tinha, que eu ganhava bem, que era o meu sonho, para ir para uma coisa mais certa ainda. E foi ali que nós montamos a dupla, que transformou boa parte da minha vida. Nós passamos quase 15 anos juntos, o Ítalo e Reno, e nós fomos muito felizes porque nós embalamos muitos corações, tocamos para multidões, ganhamos muita grana trabalhando, suando, mas sonhamos juntos também, até chegar o dia de eu tomar mais uma decisão importante na minha vida. Eu olhava para o Ítalo e Reno e disse, cara, que projeto lindo, que projeto que me orgulha, mas eu acho que eu mereço um pouco mais. E eu abri mão daquilo que era certo para enfrentar um mercado que era mais certo ainda, para fazer minha carreira solo. Mas antes de fazer minha carreira solo, eu já tinha tomado outra decisão. Meu sonho era ver as pessoas cantando as minhas músicas. Eu tinha o sonho de ver o povo cantando aquilo que eu escrevia. Porque eu vivia tocando e fazendo sucesso com as coisas dos outros. Eu disse, eu tenho que imprimir minha marca. Eu tenho que deixar minha marca, eu tenho que deixar meu legado no Brasil. E aí eu comecei a investir nas minhas composições. E esse capítulo maravilhoso é esse que realmente hoje eu vim encontrar para vocês. A história de um vencedor. A história de um cara que ganhava R$ 40 tocando em pizzarias e que virou top 5 dos compositores do Brasil da década em 4 anos de trabalho.
Vocês estão preparados? Vem correndo. Essa caixinha tem um papel fundamental na minha composição, porque ela me fez enxergar o quanto eu tinha condições de sonhar grande, sonhar maior. Depois de ter comprado o meu primeiro carro com ela, eu ainda continuava sem conta no banco, ainda continuava sem talão de cheque, ainda continuava sem cartão de crédito. Todo mundo falava, rapaz, vai lá, abre uma conta no banco, mas eu era tão organizado que eu achava que eu não precisava. E eu comecei a juntar dinheiro. E eu juntei dinheiro nessa caixinha, minhas anotações, e comprei minha primeira casa. Com 25 anos, eu decidi sair da casa dos meus pais. Eu queria sair, eu queria construir a minha carreira, eu precisava criar minha independência. E eu entrei nessa casa, me lembro como se fosse hoje da mudança. Eu não levei quase nada, até porque eu não tinha quase nada, eu levei só meus instrumentos, não tinha sofá, eu tinha acabado de comprar uma cama, era basicamente isso. E assim foi, eu segui em frente, comprei minha casa, comecei a morar lá, comecei a compor, comecei a escrever a minha história como compositor. Foram 10 anos compondo e levando porta na cara. Não foi fácil, levei porta na cara de produtor, levei porta na cara, chá de cadeira de empresário. Teve vezes de eu ir no escritório e o artista sair pela porta dos fundos com o empresário e depois eu ter a notícia, depois de esperar quase 2, 3 horas, depois dessa espera toda, saber que eles tinham ido embora, aquilo ali me machucou muito. Mas eu não desisti. Quando eu estava trabalhando com afinco, trabalhando determinado, aconteceu a primeira surpresa. Eu estava viajando, minha primeira viagem internacional com minha esposa, foi para Buenos Aires. Eu estava em Buenos Aires e vi na internet que tinha sido lançada uma música na voz de um artista nacional. E eu olhei e eu disse, não estou acreditando, essa música é minha. Aí peguei meu celular e mandei uma mensagem para um dos compositores da música. Aí ele me respondeu da seguinte forma, você está pensando que você é o quê? Você está pensando que eu sou muleta para lhe sustentar? Essa música não é sua, você não fez essa música não tem seu nome. E, cara, meu chão caiu ali, abri um buraco assim no chão, eu passei o restante da viagem mal, chorei, aliás, eu passei um mês mal. Porque eu tinha feito aquela música, porque a guia da música era na minha voz, e depois mudaram alguma coisa na música e tiraram a propriedade de mim, Seria meu primeiro grande sucesso nacional que eu perdi. Pouca gente sabe dessa história, eu nunca fiz questão de contar, até porque eu resolvi superar. Eu achava que eu era muito maior do que aquilo. E de fato depois eu notei o meu tamanho, o quanto eu agi certo naquele momento de não criar uma confusão, de não querer reivindicar meus direitos, porque eu estava plantando uma coisa muito maior, uma coisa muito mais bonita. Tanto que depois esse compositor que mandou essa mensagem para mim, ele me ligou de outro telefone, porque nessa época eu já tinha bloqueado ele, lógico, e ele me ligou de outro telefone chorando, me pedindo perdão, e eu perdoei, que aquilo me fez muito bem, porque mais uma vez, o dinheiro não era o mais importante na minha vida. Nós não estávamos falando de dinheiro, nós estávamos falando de carreira. Eu estava falando da minha história de vida. E a minha história de vida que eu aprendi lá no começo com os meus pais, naquela escola de bairro que eu estudei, ela dizia que antes de tudo seja um bom ser humano. Aquele perdão me deu força porque naquele momento que eu levei aquele baque, eu pensei em largar tudo. Eu pensei em desistir da música. Minha esposa não me deixou. Aquilo me motivou. E passado esse lado ruim da minha trajetória como compositor, eu continuei. Eu fui em frente, não desisti. Eu compunha, mas eu compunha muito. Eu escrevia todos os dias, com parceiros diferentes, com pessoas diferentes. Eu ouvia muita música, ouvia de Netinho da Bahia até Astor Piazzolla. Eu não tinha filtro. Eu queria extrair o que tinha de melhor de cada estilo, de cada composição, de cada música para formar a minha música. E assim foi feito. Eu insisti na minha carreira e resolvi dar um passo e tomei mais uma decisão. De parar de ser aquele cara com cara de coitadinho e de ser um grande compositor. E aí é onde entra esse próximo capítulo da minha história. E aí eu precisei me conhecer melhor. Nesse próximo capítulo entra o Reno compositor, aquele cara que queria se conhecer melhor, e eu comecei a compor sozinho. E eu passava tardes e tardes, e às vezes entrava pela noite compondo em casa, pegava minha sanfona, vou compor, saiu muita música ruim. Mas muita música ruim vocês não têm noção. E algumas músicas também que até foram gravadas, minhas sozinhas, mas não era aquilo que eu queria, eu precisava aprender com outras pessoas também. Eu precisava me unir com pessoas que fizessem a diferença na minha carreira, que somassem comigo. Eu entrei para ser o hit.
E aí foi quando o compositor Reno começou a ter acesso a outras pessoas que já gravavam com o Brasil, e aí eu contribuí com o meu talento, eles contribuíram com o dele, e a gente formou um movimento muito maior chamado Seu Hit, que aí de fato tinha um corpo sólido de pessoas que pensavam parecido, mas cada uma com o seu estilo, uma contribuindo com a outra, e aí realmente foi onde eu acertei meu primeiro hit, depois de 10 anos de porta na cara, entrou na minha vida o Ar-Condicionado no 15, que foi a obra que me apresentou para o Brasil e foi feita nesse apartamento que eu estou falando com vocês, ali no quarto, que é o meu escritório hoje, e nós estouramos o Ar-Condicionado no 15 para a honra e glória de Deus, e foi ele que permitiu que a gente chegasse nesse patamar. Depois do primeiro hit, as portas do Brasil realmente se abriram e eu tive que tomar a decisão de ir para Goiânia, de compor lá com os meninos, não de morar, né, de ir para compor. E aí dormia em chão de aeroporto, isso não é novidade, mas eu já estava acostumado, nunca tive frescura, sempre fiz shows no interior, dormindo em escola, dormindo de rede, dormindo em cama com colchão ruim, dormindo no ônibus, dormindo na van, nunca tive problema com isso. Dormir no chão do aeroporto foi o de menos. Embora exigisse muito esforço, muita organização, muito investimento, porque passagem para Goiânia, de Fortaleza para Goiânia não é barata, então a gente ia investindo realmente que aquelas viagens iam dar certo, e não é que deram. Deram tão certo que depois de algum tempo de Seu Hit, os meninos resolveram de uma vez, de uma hora para outra, vamos morar em Goiânia. Todos moravam em Fortaleza e resolveram de uma hora para outra, vamos morar em Goiânia. Eu digo, me lasquei. Vou ficar sozinho aqui em Fortaleza, os caras vão para lá, vão fazer a vida deles e eu vou ficar aqui mais uma vez abandonado. Tudo que eu sonhava que estava acontecendo, os caras vão destruir, vão botar por água abaixo. E foi a melhor decisão que eles tomaram e a melhor decisão que eu tomei. Eu não podia ir morar em Goiânia porque eu tinha minha carreira de shows aqui também e também não tinha sonhos de morar em Goiânia, a verdade é essa. Eu queria ir lá de passeio, eu queria ir lá para poder compor, trabalhar e depois voltar para casa. Isso foi muito bom. Quando eles foram morar lá, de certa forma foi bom para eles porque eles ficaram ali no centro da música sertaneja e eu fiquei como um correspondente do forró aqui também, unindo a minha linguagem aqui do forró com a linguagem que eles adquiriram lá do sertanejo, e aí as músicas que a gente começou a fazer não tiveram limites. Aí a gente realmente conseguiu transformar as nossas vidas através da composição. Mas nada disso teria acontecido se não fosse a decisão de tentar. Essa decisão de tentar e de conseguir, essa vontade, foi o que levou realmente a gente mais longe. E as pessoas me perguntam, né, por onde passam, Reno, o que foi o ingrediente principal que te fez chegar lá do nada, daquele carinha que tocava teclado, pequenininho, a 8 anos de idade, até o top 5 dos compositores do Brasil em 4 anos, quase 400 músicas gravadas no Brasil. Gente, eu acredito que o ingrediente mais forte foi a decisão. Primeiro, eu decidi tocar em festas infantis. Depois que eu decidi tocar em festas infantis, eu encontrei uma coisa um pouco melhor, que era a igreja. Né? Melhor do que festas infantis, porque ali eu podia crescer como músico, como ser humano, e aí eu decidi ir para a igreja. Depois de tocar tanto tempo na igreja, eu decidi que eu precisava me capitalizar com aquilo profissionalmente. Comecei a tocar em pizzarias por R$40 e botando R$10 de gasolina no Chevette do Roger. Então, depois que eu parei de tocar em pizzaria, eu decidi tocar em bandas de baile. E ali já duplicou o meu cachê para R$90. Foi mais uma decisão que eu tomei na minha vida. Depois que eu decidi parar em tocar de banda de baile, trocar o certo pelo mais certo ainda, eu saí das bandas de baile para tocar com artistas regionais. E aí eu toquei com esses artistas regionais, já ganhando R$150, R$200 por show, e aí decidi que eu queria tocar com um artista nacional. E aí entrou o Fagner na minha vida, o artista cearense nacional da época, e aí uma hora para outra eu decidi, foi mais uma decisão, que eu queria investir no meu futuro como artista. Eu decidi trocar o Fagner, que era o certo, pelo mais certo ainda, que era o meu trabalho. E aí montei a minha dupla, onde eu passei quase 15 anos sendo feliz, desenhando um sonho lindo. De uma hora para outra eu cheguei para mim e disse, eu preciso mais, eu mereço mais. Foi muito difícil, mas toda decisão é difícil, não existe decisão fácil. E aí decidi acabar a dupla e investir naquilo que era mais precioso, em mim, no Reno, que vocês estão vendo hoje. Isso me fez chegar ao top 5 do Brasil. Todas as decisões. Se eu não tivesse tomado aquela primeira decisão de tocar em aniversários infantis, eu não estaria conversando com vocês. Se eu tivesse pulado qualquer dessas etapas, eu não estaria contando minha história para vocês aqui. E é isso que eu pergunto para vocês.
Qual decisão vocês querem, vocês vão tomar hoje?